A montanha celestial está sempre coberta por uma névoa espessa. Seu topo toca as nuvens. Há um túmulo de espadas aqui. Em frente à entrada existe uma estela de pedra com palavras inscritas. Todos os que aqui enterrarem a sua espada serão libertados de obrigações e ressentimentos e encontrarão uma nova vida, separada deste mundo. Quem retirar a espada deste local receberá com ela tudo o que com ela foi enterrado pelo dono anterior. Centenas de espadas estão armazenadas aqui, muitas já enferrujadas e virando pó. Aqui, no túmulo das espadas, ainda residem muitos dos destinos mais incomuns e misteriosos. Uma das espadas, com um luxuoso entalhe dourado na bainha, está cravada profundamente no chão. De quem é o destino que ele está guardando aqui na Montanha Celestial? Os sons de uma batalha sangrenta são ouvidos no passado. Os guerreiros gritam pela proteção do mestre, mas seus gritos são interrompidos. Um guerreiro armado com uma espada não vê obstáculos à sua frente. Ele atinge os inimigos à torto e à direito e corre em direção ao seu objetivo. Seu objetivo é um adversário forte e ágil. Eles estavam travados em um combate mortal. O chão fica em pé com seus golpes. O guerreiro tenta desferir um golpe fatal para acabar com o inimigo, mas sempre consegue se esquivar e contra-atacar. A habilidade de combate do inimigo não é surpreendente. O guerreiro sabe que à sua frente está Jung Tai-chun, o chefe da Ordem Demoníaca. Mas isso só aumenta a determinação do guerreiro em matar seu inimigo. Ele finta e acerta o traiçoeiro Jung Tai-chun com sua espada. A espada o atravessa. O chefe da Ordem Demoníaca cai de joelhos e o herói fica sobre ele com uma espada ensanguentada na mão. Jung Tai-chun pressiona a mão na ferida e percebe que em breve se despedirá da vida. Mas ele não desiste e diz ao herói que ousou subestimá-lo. Ele, Jung Tai-chun, ainda pode renascer. O herói não presta atenção a essas ameaças. Ele matará seu inimigo toda vez que renascer, quantas vezes forem necessárias. Uma placa com uma inscrição vermelha aparece nas mãos do chefe da Ordem Demoníaca. Ele morde esta tábua com os dentes e pergunta se seu inimigo pode se dar ao luxo de esperar por seu renascimento. Com um rugido terrível, ele desaparece deixando para trás uma nuvem de fumaça negra. O herói cobre o nariz e a boca com a mão e não consegue ver nada nas nuvens de fumaça. Seu oponente pode lançar feitiços e liberar veneno ao mesmo tempo. Ele emerge da nuvem venenosa e vê que seu inimigo desapareceu. O veneno já está começando a fazer efeito e ele entende que antes de tudo precisa tirar o veneno do corpo. É difícil para ele andar e ele se apoia na espada. Há uma batalha na cidade e uma forte explosão atrai a atenção de um guerreiro. Reunindo todas as suas forças, ele corre para o local da explosão. Ele está atrasado. A garota cai no chão perfurada por uma espada. O guerreiro só consegue chamar o nome da garota em desespero. Eun Robin, mas não há resposta. Ele corre e acerta o assassino nas costas com um golpe. E ele pega a garota que cai em seus braços. Ele a coloca no chão. Ele pede que ela acorde e abra os olhos. A menina abre os olhos, reconhece o guerreiro e toca seu rosto. O guerreiro pergunta o que aconteceu e onde está Jeon-young. A garota responde que Jeon-young não veio. O guerreiro pede para a menina não falar mais nada, para não desperdiçar energia. Ele entendeu tudo. Ele pede que ela espere um pouco mais. Ele definitivamente irá salvá-la. Ele aperta a ferida dela, mas a vida gradualmente abandona a garota. Ele não conseguiu salvá-la e agora entende que tudo acabou. Um guerreiro está perto de uma estela perto do túmulo das espadas. Ele lê atentamente tudo o que está escrito nele. Ele se apoia nele e percebe que tudo está escrito como ele ouviu uma vez. O guerreiro pega sua espada e a limpa. Ele deve fazer isso. Se alguém cumpre sua vontade, da mesma forma que o descendente da divindade da espada cuidou de antigas obrigações e queixas, ele pensa e embainha a espada. Então ele deixará para ele tudo o que ele tem agora. Ele levanta sua espada. E com as palavras, peço-lhe que cumpra integralmente a minha vontade. Ele a mergulha no chão. No mesmo momento, seu corpo começa a desaparecer. E depois de alguns minutos não há mais ninguém no chão. Apenas a espada permanece entre as mesmas espadas. Do Chang-woo, o mensageiro do clã do Urso Negro, indignado diz ao seu chefe que é simplesmente ridículo vender as coisas de Shuro-ti para bandidos. E ele ouviu falar da Montanha Celestial, mas não irá para lá. Oh Hen-wong, o mestre do clã do Urso Negro, responde que aqueles para quem ele quer vendê-lo não são bandidos, embora pareçam perigosos. Chang-woo se pergunta, como você pode vender isso sem nem saber para quem está vendendo? O que está dentro do baú é claramente falso. E se eles forem pegos? Hen-wong responde severamente que todos morrerão. Chang-woo não entende por que o mestre sempre o força a fazer coisas perigosas, e isso o deixa louco. O mestre responde que tudo isso ocorre porque Chang-woo é insubstituível.
Shan Wu estende a mão para o chefe, que está bastante sujo. O chefe não entende o que querem dele. O cara exige um adiantamento. Antes de morrer, quer festejar com as meninas e beber. O chefe já ouviu das garotas que Shan Wu não as tem visitado ultimamente. Onde ele coloca seu dinheiro? O cara responde que é problema dele onde ele os coloca. A jovem é mesmo bonita? Pergunta o chefe, e Chang Wu novamente o aconselha a não meter o nariz nos assuntos dos outros. Flores de cerejeira em um pátio aconchegante perto da casa. Há muita comida deliciosa na mesa. A garota diz que Chang Wu não precisa trazer guloseimas toda vez que vem, mas o cara responde que isso é o mínimo que pode fazer por ela, porque ela sempre o presenteia com um chá delicioso. Ele bebe o chá de um só gole, mas a garota não tem tempo de dizer nada. Claro, ele se queimou e agora está cuspindo chá. A garota pergunta se o amigo tem outro trabalho difícil pela frente. Ele sempre volta ferido depois de ir vê-la. Chan Wu se pergunta como ela sabe disso. Eun Robin, uma andarilha que não pertence a nenhum clã, responde que não é difícil descobrir o que sua amiga faz. Basta perguntar por aí. Chan Wu diz que não é nada sério. Ele só está nervoso porque nunca esteve nesses lugares. Robin pergunta: isso é algum lugar distante? Na verdade, não. Esta é a Montanha Celestial. Robin fica muito surpresa com o percurso da amiga. Ela sabe que há um túmulo de espadas ali. Isso é novidade para Chan Wu. Ele nunca tinha ouvido falar da tumba das espadas. Robin sabe que todos os tipos de armas estão enterrados lá. Alguns dizem que é um repositório de tesouros, pois as armas podem ser retiradas livremente e trarão boa sorte. Mas na realidade, isto é apenas um túmulo e ninguém pode tirar armas de lá. De qualquer forma, ela dá conselhos a Chan Wu de que se algo acontecer com ele definitivamente deveria ir para lá. Disse que foi erguida uma barreira perto da sepultura e quem quiser matar não pode entrar lá. Chang Wu acena com a mão com indiferença e garante à garota que ele ficará bem. Ele aperta a mão dela e diz que não há absolutamente nada com que se preocupar. Tudo vai ficar bem. Se ao menos ele soubesse o quão errado estava então. Havia algo com que se preocupar. Agora ele está correndo para salvar sua vida. E pessoas más em peles de lobo o estão perseguindo. Eles exigem que ele pare. Chang Wu nem pensa em parar. Ele ganha velocidade e ele derrapa ao virar. Ele não entende como eles puderam adivinhar, porque tudo parecia real. Os clientes ficaram com raiva porque tal idiota os estava desprezando, representantes da ordem demoníaca, e os tratando como idiotas. Eles prometeram despedaçá-lo e perseguiram o cara. Embora ele tenha gritado para eles que não sabia nada sobre isso, eles ainda não acreditaram nele. Eles não se importaram com suas desculpas. Eles queriam vingança. Chang Wu estava se aproximando do portão, atrás do qual havia um túmulo de espadas. Os perseguidores já estavam atrás dele e xingavam fortemente. Com um salto, Chang Wu percorreu a distância até o portão e pulou a soleira. Ele caiu no chão e olhou onde estavam seus inimigos. Eles já estavam perto do portão e triunfaram porque o cara havia sido pego e não tinha para onde ir. Mas o primeiro dos atacantes foi repelido. Uma parede invisível apareceu em seu caminho, na qual ele bateu o mais rápido que pôde. Chang Wu não conseguia acreditar no que via, mas ele não pensou muito e fugiu da entrada. Seus inimigos não conseguiram passar e apenas gritaram ameaças atrás dele. Chang Wu passou por um grande número de espadas e pensou que a lenda era verdadeira. A barreira realmente existia. Ele viu uma espada muito bonita e tentou puxá-la, mas não conseguiu. Muito provavelmente, ele teria que ficar aqui até que seus perseguidores desistissem e fossem embora. De repente, ele ouviu passos rápidos de alguém e se virou para ver quem estava correndo. Algumas figuras com sabres o atacaram tão rapidamente que ele não teve tempo de vê-las. Chang Wu pegou uma faca do cinto e repeliu o ataque. Ele viu que não eram pessoas, mas fantoches. No entanto, eles estavam armados e as suas intenções eram muito sérias. Chang Wu cortou a mão com a espada de um boneco. Ele não pretendia morrer aqui e agora. Os bonecos continuaram atacando o cara. Eram muitos e Chan Wu decidiu que precisava se livrar de quem os controlava. Ele olhou para o portão e viu que as pessoas da ordem demoníaca estavam envoltas em um brilho vermelho. Um deles segurava um tablet com inscrições nas mãos e lia feitiços com clareza. E o segundo exigia que tudo fosse feito corretamente. Caso contrário, a ideia falharia. Ele mesmo não queria chamar bonecos, porque essa atividade é indigna de um homem de verdade. A situação de Chang Wu tornou-se cada vez mais séria. Os bonecos atacaram, mas ele não pôde sair para lidar com o titereiro. Isso nunca terminará a menos que algo seja feito e, eventualmente, as bonecas irão matá-lo. Um golpe particularmente forte fez com que sua faca quebrasse. Parecia que tudo havia acabado. Num acesso de desespero, Chang Wu fugiu da boneca que o perseguia. E ele viu uma espada embainhada ao lado dele.
Ele correu para esta espada e olhou para ela com desespero. 3 bonecos já estavam atrás dele. O cara não tinha para onde ir. Ele rezou para poder puxar a espada do chão e agarrou-o pela alça. O cara fez o possível para sacar a arma de que precisava. A espada lentamente começou a ceder aos esforços de Chang-Woo, e o sabre da boneca já estava pendurado sobre a cabeça do cara. Não sobrou tempo para resgate. A espada de repente saltou do chão, e Chang-Woo agarrou a da bainha para bloquear o golpe do boneco. Inscrições estranhas brilharam diante de seus olhos, mas apesar disso, ele conseguiu bloquear o sabre que voava em sua direção. Ele balançou a espada, e os bonecos perderam braços e pernas com seus golpes. Poucos minutos depois, todos os bonecos estavam quebrados e caídos no chão. O feiticeiro de repente tossiu sangue, e ele caiu no chão, segurando o sinal agora inútil em sua mão. Seu parceiro não conseguia entender o que acabara de acontecer, mas ele não resistiu por muito tempo. O golpe da espada o atingiu. Chang-Woo saiu pelo portão, segurando uma espada na mão. Ele segurou a cabeça e não conseguia entender o que estava acontecendo. Imagens de batalhas e inscrições estranhas apareceram diante de seus olhos, e ele não conseguiu afastar essas visões. Os guerreiros da Ordem Demoníaca correram em sua direção, querendo matá-lo. Ele investiu contra eles com sua espada. Ele estava com uma dor de cabeça terrível. Ele viu uma garota mortalmente ferida. Ele a reconheceu como sua amiga Robin. Chang-Woo estava sozinho na montanha. Os corpos de seus perseguidores estavam ao seu redor. Ele não entendia como poderia lidar com eles. Aterrorizado com a possibilidade de Robin ter se ferido, ele correu para casa. Ele conjurou o destino para que tudo ficasse bem com Robin e foi apenas uma visão. Chang-Woo irrompeu nas ruas da cidade, afastando todos em seu caminho. As pessoas gritaram para ele tomar cuidado, mas o cara não ouviu nada. Não faz sentido que eles atrapalhem seu caminho quando ele tem assuntos urgentes a tratar. Ele pensou que talvez valesse a pena lidar com os transeuntes que o incomodavam, e sua mão se moveu em direção à espada. Mas o cabo da espada de repente ficou afiado e feriu sua mão. Chang-Woo achava que não tinha tempo para lidar com os transeuntes. Robin alimentava silenciosamente os pássaros no jardim de sua casa. Ela ouviu alguém chamando seu nome em voz alta. Chang-Woo voou para o portão de sua casa com um grito terrível. A garota ficou muito surpresa. Quando ela viu quem veio correndo até ela, ele ficou feliz porque sua amiga havia retornado sã e salva. Chang-Woo agradeceu a Deus por Robin estar vivo. A garota não entendeu do que ele estava falando. Algo aconteceu? Seu olhar pousou na espada que Chang-Woo tinha. Ela o convidou para ir até ela e contar tudo. Chang-Woo contou à garota o que aconteceu na Montanha Celestial. Ele ficou tão chocado com o que viu, que imediatamente correu para procurar Robin para ter certeza de que estava tudo bem com ela. Ele sabe que tudo isso é inútil e ninguém vai acreditar nele, mas está feliz por Robin estar vivo. A garota respondeu que ela apenas acreditou nele. Chang-Woo disse severamente que a garota teria dificuldades na vida se acreditasse em tudo que lhe diziam. A garota ficou surpresa. O cara estava mentindo para ela? Ele não mentiu. Era tudo verdade. Mas é difícil de acreditar. A garota pediu para ver a espada e estendeu a mão para ela. Chang-Woo puxou a espada com força e disse que Robin não deveria tocá-lo. Ela pediu desculpas por ser rude e curiosa, mas o cara disse que essa espada era muito perigosa. Robin não acreditou. Não poderia ser que esta espada fosse perigosa. Chang-Woo mostrou a ela sua mão ferida. A espada fez isso. Robin perguntou. Isso aconteceu quando ele matou seus inimigos na Montanha Celestial? Chang-Woo gaguejou e disse que não. Estava tudo bem, então. Isso aconteceu quando ele queria se livrar dos transeuntes comuns que o incomodavam. Mas ele ficou com vergonha e não contou isso à garota. A menina percebeu que o amigo não estava lhe contando nada e o aconselhou a não ter medo de tirar a espada da bainha novamente. Chang-Woo disse à garota para ficar longe por precaução, e ele cuidadosamente puxou a mão em direção à espada. Ele se lembrou de como o machucou. Para sua surpresa, ele calmamente puxou a espada da bainha. Robin tinha certeza de que nada de ruim aconteceria, e ela ficou feliz que sua amiga também estivesse convencida disso. Esta espada é a maldição dos tolos, uma espada sagrada. Ele se parece com seu dono. Chang-Woo perguntou se ela estava falando sobre o homem que deixou sua espada na Montanha Celestial. Robin respondeu que sim, mas muito em breve essa espada pertencerá a Chang-Woo. O cara gostou. A garota expressou esperança de que a espada não mudasse com o novo dono. Esta espada é uma das nobres, e ela gostaria muito que ela continuasse sendo usada para propósitos nobres. Robin falou como se conhecesse o antigo dono da espada. Foi assim que aconteceu. Ex-portador da espada, senhor dos céus, sábio da floresta oriental. Um dos 4 imperadores de Baizhong.
Robin lembrou que protegeu os camponeses dos funcionários corruptos e não hesitou em enfrentar o perigo por uma causa justa. Ela não pediu a Chang-woo para ser um herói. Só que nosso mundo não deixa pessoas poderosas em paz. Agora a vida do cara vai mudar, tomar um rumo inesperado. E a garota espera que ele siga o caminho correto. Chan-woo conseguirá aceitar tudo isso? Chan-woo ouviu seu amigo surpreso. Ele jogou a espada nos pés da garota e disse que, claro, não poderia ser como ela imaginava. Ela não sabe quem ele é? Ele é o próprio Chang-woo, um membro do clã do Urso Negro. O caminho das trevas, do caos, de um grupo do mal que destrói tudo em seu caminho. Isso é o que é o clã do Urso Negro. Como você pode começar uma vida completamente nova com tanta bagagem atrás de você? Ele mostrou a mão para Oneats. Virou-se a garota e disse que se lembrava de como aconteceu. Ele estava prestes a massacrar as pessoas que estavam em seu caminho enquanto corria em direção a Huobin. O que teria acontecido se a espada não o tivesse parado? Isso mostra o quão ruim ele é. O que Robin viu nele? A garota olhou para o cara e apenas disse que ele tinha olhos incríveis. Eles são semelhantes aos olhos de Baekjong, igualmente puros e cheios de vontade. Ela falou sobre ele como se o conhecesse muito bem. Mas Chang-woo sabia que muito tempo se passou desde a morte de Baekjong. E a garota não é muito mais velha que Chan-woo. Robin cobriu o rosto com as mãos e admitiu que era muito mais velha. Ela viu muitos olhos ao longo dos anos e pede ao cara que acredite nela. Chan-woo acreditou na garota, e isso a surpreendeu agradavelmente. Ele também passou por muita coisa. Um pirralho que aprendeu a roubar antes de poder trabalhar. E ele apontou uma faca para as pessoas na idade em que seus colegas estavam sentados lendo seus livros. Portanto, ele e uma vida justa não andam juntos. Robin objetou que Chang-woo não era mentalmente forte o suficiente naquela época. Agora tudo é diferente. E se ele estava no caminho errado, agora tem forças para se corrigir. Chang-woo lembrou a Robin que ele queria usar a espada em transeuntes comuns que o perturbassem. A garota perguntou se ele poderia atacar as pessoas. Ela se ofereceu para tentar e tirou exatamente a mesma espada. Ela jogou sua espada para Chan-woo. Ele a pegou. E antes que ele pudesse entender qualquer coisa, Robin o atacou com sua espada. Ele mal conseguiu se esquivar do golpe. E ele começou a fugir da garota. Robin o perseguiu com um claro desejo de entrar na batalha. Ela era rápida e forte, e Chang-woo teve que desembainhar a espada para conter o ataque. A habilidade da garota era incrível, e Chan-woo não teve tempo de desviar dos golpes. Suas intenções pareciam muito sérias. Um ataque após o outro sem interrupção. Chang-woo finalmente conseguiu tirar a espada da bainha. Quando ele puxou, a espada cortou seu pescoço. Ela escapou de suas mãos e cruzou o ar com a espada da garota. Ambos os oponentes permaneceram desarmados, mas isso não impediu Robin. Ela atacou Chang-woo com o punho, e ela agarrou o pescoço dele. Ele se libertou do aperto e jogou a garota no chão. Robin estava deitado no chão. Chang-woo estendeu a mão e convocou sua espada. A espada imediatamente voou para sua mão. O cara ergueu a mão com uma espada bem acima da garota. A lâmina afiada estava prestes a atingir o caído Robin. Com todas as suas forças, Chang-woo atacou. Sua espada cravou no chão a poucos centímetros do rosto sorridente de Robin. Chan-woo se inclinou sobre a garota, respirando pesadamente. Ele não entendia por que ela escondia tais habilidades, por que ela tentou matá-lo e por que estava tão calma agora. Ele tinha muitas perguntas. A primeira coisa que ele perguntou foi por que ela fez isso? Robin respondeu que ela tentou matá-lo, mas ele apenas perguntou por quê. Ela estava certa. Ele pode ir do caminho errado para o caminho certo. Chang-woo respondeu que tudo isso era ridículo. Ele poderia tê-la matado. Por que ela correu tanto risco? A garota respondeu isso porque acredita nele. Chan-woo percebeu que a garota venceu e tentará viver em retidão. Só que ele não sabe como fazer isso. Deixe Robin ficar com ele e lhe ensinar tudo o que sabe. Robin queria responder algo ao cara, mas ela foi interrompida por um pássaro que voou pela janela. Ela deixou cair uma carta estranha. Robin pegou a carta com a mão. Eu vi que era, e fiquei com muito medo. Ela ficou muito séria, e Chang-woo respondeu que ela não poderia ficar. Ela tinha algumas coisas para cuidar. A situação pode piorar, então Chang-woo precisa deixar a cidade o mais rápido possível. Chan-woo disse que ajudaria a garota em tudo. Ela respondeu que este não era o lugar onde a ajuda dele era necessária. Depois disso, ela pulou pela janela, sem prestar atenção aos gritos do cara. Ela pensou com tristeza que não poderia perdê-lo, assim como já havia perdido uma pessoa querida. Chang-woo não entendeu o que Robin quis dizer quando disse que este não é o lugar onde sua ajuda é necessária. O único que ele quer ajudar é Robin. Ele caminhou até sua espada, pegou-a pelo punho e perguntou: já que ele quer se tornar o que Robin precisa,
O que ele deveria fazer? Seu rosto estava refletido na lâmina. Hagwon, o mestre do clã do Urso Negro, estava sentado em casa. Quando Chang-woo apareceu à sua porta, o mestre disse que, como há muito tempo não havia notícias do cara, ele pensou que estava tudo acabado para ele. Mas agora há motivo para comemorar, e precisamos beber. Deixe Chang-woo falar sobre suas aventuras, mas Chang-woo apontou sua espada para ele, e ele disse que iria liderar o clã do Urso Negro. O chefe do clã decidiu que Chang-woo estava bêbado ou louco. Chang-woo continuou a ameaçá-lo com sua espada. Então Hagwon decidiu ensinar uma boa lição ao homem atrevido e espancá-lo severamente. Chang-woo simplesmente evitou o golpe. Bloqueou o braço de Hagwon e balançou. E ele atingiu o chefe na mandíbula com o cabo da espada. Então ele continuou a atacar. Hagwon não entendeu o que aconteceu com seu subordinado e isso o assustou. Chang-woo cortou as tapeçarias de urso penduradas na parede. Ele iria domar o urso e criar sua própria tropa. E para fazer isso, primeiro ele teve que eliminar o líder. Ele arrancou a foto de um urso da parede. Hagwon não sabia como reagir a isso. Ele atacou Jang-woo. Hagwon não permitiu que ele se eliminasse e decidiu lutar até o fim. Depois de algum tempo, os soldados do clã dos Ursos Negros travaram uma batalha sangrenta na floresta. Uma carroça carregada de mercadorias estava parada em uma clareira, e o motorista assistia à batalha. Hagwon acabara de lidar com os atacantes. Chang-woo perguntou ao motorista o que ele achava de tudo, e ele respondeu que tudo estava muito bom. Eles lidaram perfeitamente com os ladrões, e ele recomendaria o clã AOS seus colegas. O novo clã do Urso Negro, um esquadrão mercenário, merece respeito. Hagwon anunciou que capturaram todos os ladrões. 10 dias depois, o clã do Urso Negro chegou à cidade. Os residentes cumprimentaram alegremente os soldados. Na taverna, Shan-woo relataram que algumas pessoas ainda não confiam neles, mas o clima na cidade já é completamente diferente. Embora tenha passado muito pouco tempo. Hagwon disse que quando eram do antigo clã, tentavam evitar confrontos entre clãs vizinhos e bandidos. Mas agora as pessoas estão muito dispostas a pagar taxas de adesão. Yoon Saho, integrante do esquadrão, disse que ficou muito surpresa quando o ex-chefe e Chang-woo destruíram a sede. Mas tudo deu certo. Hagwon tem que admitir que o novo chefe é melhor que ele. Não há nada de errado em viver em retidão. Chang-woo ficou grato a OS e seus camaradas por eles terem concordado em segui-lo tão rapidamente. Aumentaram a sua influência e agora terão de proteger mais pessoas. Nesse momento, alguém próximo empurrou com força a garçonete. Ela caiu e gritaram que ela não havia trazido o pedido, mas estava pedindo para ser paga por isso. A menina disse que os convidados já tinham comido de tudo, e os convidados gritaram que a comida e a bebida estavam ruins. Um dos que estava sentado à mesa começou a bater na garçonete e a gritar que a culpa era dela e que teria que pagar. Ele começou a ameaçar cortar o rosto da menina com uma faca. Estas eram as pessoas do clã Cobra Azul e odiavam aqueles que trabalhavam para o clã Urso Negro. Mas o atacante não pôde fazer nada com a garota. Chang-woo ficou em seu caminho com uma espada nas mãos. Ele cortou a mão do canalha com que bateu na garota. Ele uivou de dor, e seu parceiro começou a tirar a espada da bainha. Ambos ouviram que o clã do Urso Negro havia se desintegrado, então agiram com ousadia. Hagwon também não ficou de lado e se juntou à batalha. Ele aconselhou as pessoas insolentes a segurarem a língua. Uma briga começou. As pessoas saíram correndo da taverna para evitar problemas. Hagwon pulou e chutou o atacante. Ele começou a cair, mas não largou a espada. Chang-woo entrou na luta e acertou novamente o atacante. A espada voou de suas mãos. Hagwon disse que não precisava de ajuda. Ao que Chang-woo respondeu que ele tinha que sair e lutar, a pousada agora estava destruída. É claro que os perdedores pagarão os danos, mas novos guerreiros do clã da Cobra Azul apareceram no local da luta. Hagwon adivinhou que eles pensavam que este território não pertencia a ninguém. Os clãs vizinhos têm espiões por toda parte. E espalhou-se o boato de que o clã do Urso Negro havia se desintegrado, e todos os tipos de bandidos começaram a se comportar de maneira arrogante. Shan-woo percebeu que era considerado um ninguém, e chegou a hora de mostrar quem ele era. Ele brigou com 2 oponentes. Ele perguntou a Hagwon a que distância era daqui até o local onde ficava a sede do clã Cobra Azul. Ele respondeu que ficava a 1 hora de caminhada. Chang-woo decidiu que eles iriam para lá, para o covil do clã da Cobra Azul. Os soldados do clã do Urso Negro navegavam em barcos para uma pequena fortaleza nas montanhas. Eles mantiveram silêncio total. Em silêncio, eles desembarcaram na costa. Eles removeram os guardas e saíram para o pátio da fortaleza do clã da Cobra Azul. Chang-woo subiu em uma grande rocha com um fogo de artifício na mão.
Ele acendeu o pavio, e uma explosão foi ouvida acima dos combatentes, e um flash de luz iluminou os combatentes. Chang-Woo olhou pensativamente para a batalha que estava acontecendo abaixo. Ele pensou que o clã da Cobra Azul sempre esteve quieto. O que mudou agora? Depois que tudo acabou, e a sede do clã Cobra Azul foi destruída, e os soldados do clã Urso Negro partiram, Huo Bin voltou às cinzas. Ela precisava descobrir se ainda havia alguma evidência, e, para entrar na casa ainda em chamas, derramou um balde de água em si mesma. Poucos minutos depois ela encontrou o que procurava. Era uma moeda com uma inscrição. Antes dela, a mesma moeda foi encontrada por soldados do clã do Urso Negro. Eles mostraram para Chan-Woo. O cara não sabia o que era, e Heg-Won reconheceu a moeda. Este é o símbolo do clã da Coruja Branca. Heg-Won pensou que o clã da Cobra Azul cooperava com ele. Hyun Sa-ho sabia que as corujas se especializavam em encontrar clientes e ganhar uma porcentagem. Ele trabalhava longe daqui. A última missão em que Chang-Woo foi enviado também veio do clã Coruja Branca. Foram eles que ordenaram a venda na Montanha Celestial. Chan-Woo teve as piores lembranças desta aventura. Ele se lembrou de como os compradores colavam um papel preto em um baú e imediatamente o reconheceram como falso. Ele então escapou por pouco de lá. Chang-Woo percebeu que muitos papéis pretos com inscrições estranhas apareceram em sua vida. Ele decidiu que era hora de conhecer melhor as corujas e enviou 2 soldados para investigar. Fortaleza do clã Coruja Branca. Robin tenta ver pela janela o que está acontecendo na fortaleza do telhado. Os soldados descobriram que um intruso havia entrado na fortaleza e o procuravam. Robin está sentado no telhado e pensando no que fazer a seguir. Os soldados juram que desde que alguém foi capturado e preso, não há um segundo de paz. Os infratores sempre deixam um rastro de pelos de cachorro atrás deles. Robin, sem ser vista, pula para outro telhado. Ela entra na biblioteca e procura algo na estante. Ela encontra algum papel, mas neste momento um homem entra na biblioteca. Robin mal consegue se esconder. O homem se aproxima da estante onde a menina está escondida e começa a arrumar os livros. Seu nome é Tenente Seol, e o mensageiro grita que o capitão está procurando por ele. O tenente sai e Robin sobe em um nicho na parede. E ele entra na sala de onde se ouvem os militares conversando. O tenente diz que ainda não é hora. Ele precisa esperar. E o capitão responde irritado que não pode esperar, senão a lâmina do caos o esmagará. Pudai-Ak, um dos 4 anciões da Ordem dos Demônios, o capitão da seita do caos, diz que não importa onde o tenente Seol estivesse, no clã do Urso Preto ou da Cobra Azul, ele sempre perdia. Para que servem seus planos? O clã da Coruja Branca cairá amanhã. Por que outro motivo o líder pediria ao capitão para manter o tenente por perto? Mas ele é muito jovem e não entende nada. O tenente do culto do caos, Seol Yun, ouve silenciosamente o discurso do capitão. Nesse momento, os guardas gritam que pegaram o intruso. Este é um dos soldados ursos negros, e Robin lembra que já viu um uniforme assim antes. O capitão lembra que o clã da Cobra Azul caiu nas mãos de um urso preto, e o mesmo destino aguarda as corujas brancas caso não libertem o espião. O espião confirma que o líder do seu clã é muito forte, e não deixará seu subordinado em apuros. Ele diz que o novo líder do Chang-Woo é o mais forte. Com um golpe, o capitão corta a cabeça do espião. O sangue espirra no tenente. Isto é claramente desagradável para ele. O capitão diz ao tenente Seol para fazer o clã do Urso Negro pagar por incomodá-los. Seol diz que não é seguro aparecer agora. Eles ainda não encontraram os culpados daquele massacre no túmulo das espadas que aconteceu há 20 dias. Mas o capitão o interrompe colocando uma espada em sua cabeça. O capitão manda o tenente ir embora, senão ele também cortará a cabeça. O tenente promete que formulará um plano para atacar os ursos negros. O capitão lhe dá 10 dias. Robin ouve atentamente esta conversa. Ela realmente esperava que Chang-Woo não estivesse envolvido neste confronto, mas suas esperanças não se concretizaram. No clã do Urso Negro, Chang-Woo diz a Yun Sa-ho que precisa resolver problemas fora da cidade e decidiu deixar Yun no comando. Yun não acredita que ele será o subchefe. Chang-Woo quer recrutar os membros restantes do Blue Snake Clan. Ele dividiu os membros do clã em 2 grupos e eles mudarão a cada semana. Yun Sa-ho concorda e olha para Hye-Won triunfantemente. Soldados do clã Urso Negro carregam coisas em um barco. Eles partiram. Finalmente eles voltam para casa e vão para o cais. Os soldados dizem que já se passaram 5 dias desde que enviaram espiões, mas ainda não há notícias deles. Aconteceu realmente alguma coisa? Hye-Won pergunta a Chang-Woo por que ele está tão interessado no clã da Coruja Branca. Chang-Woo responde pensativamente que eles podem saber. A conversa é interrompida por um soldado que veio correndo ao cais para encontrar o chefe
e diz que Jong e Bong estão desaparecidos. Eles já haviam partido antes, mas já haviam se passado 3 dias, e a garçonete que resgataram disse que recentemente aumentou o número de transeuntes que perguntam sobre seu clã. E ela tinha um mau pressentimento em relação a Jong e Bong. Chang-woo ordena encontrar os desaparecidos e aumentar o número de unidades de patrulha. Alguém está observando Chang-woo por trás da parede. O cara sente o olhar, se vira, mas não vê quem o observa. Os soldados do clã dos Ursos Negros estavam treinando. Chang-woo disse-lhes que se não coordenassem suas ações, poderiam prejudicar seus camaradas. Um dos soldados perguntou como o novo chefe sabia de tudo isso. Como lutar? Eles não acreditariam se Chang-woo lhes dissesse que esse conhecimento estava surgindo em sua cabeça. Ele simplesmente disse que tinha lido romances de artes marciais. Os soldados do clã do Urso Preto e da Cobra Azul treinaram juntos. Todos eram agora membros do mesmo esquadrão mercenário. Um comerciante na rua perguntou-lhes como estavam e por que treinavam tão intensamente. O soldado respondeu que seu líder estava tramando alguma coisa e que vários de seus rapazes estavam desaparecidos. O comerciante expressou esperança de que tudo ficaria bem. Uma chuva refrescante começou a cair. Os soldados gostavam de ficar embaixo dela após o treinamento. Chang-woo perguntou indignado aos seus subordinados que haviam desaparecido recentemente. Onde eles estavam? Um dos soldados relatou que estavam caminhando na montanha e seu companheiro caiu do penhasco. Seu parceiro gritou que ele estava ferido. Os soldados relataram que monstros vestindo peles de lobo caminhavam pelas montanhas. Eles viram com seus próprios olhos. Chang-woo exigiu que os soldados lhe contassem tudo o que viram. Depois disso, todo o esquadrão foi para a floresta para verificar e o soldado chamou a atenção de Chang-woo de que havia algo aqui. Eles encontraram o acampamento de alguém. Talvez fossem caçadores, mas já se foram? Chang-woo viu uma placa estranha com uma inscrição na árvore. Ele já viu isso antes. Então ele gritou para que todos se agachassem e saíssem rapidamente daqui. Mas um soldado não teve tempo de se abaixar e foi morto imediatamente. A festa viu com horror como enormes árvores foram cortadas e caíram no chão. As pessoas com pele de lobo lamentaram ruidosamente terem apenas um sinal e não terem tido tempo de terminar o que iriam fazer. Chang-woo pegou sua faca e ordenou aos soldados que se preparassem para a batalha. Ele os aconselhou a se lembrarem de tudo o que aprenderam no treinamento. Um dos oponentes atacou Chang-woo. O cara habilmente defendeu o golpe com sua faca. Ele não desembainhou a espada. O guerreiro notou que Chang-woo tem uma boa espada, e ele perguntou quando o cara iria usar. Chang-woo também estava se perguntando quando seria capaz de usar a espada. Qual é o problema? Esta espada matou seus atacantes na Montanha Celestial. O inimigo perguntou quanto tempo ele deveria esperar que Chang-woo desembainhasse sua espada. Ele não esperou mais e atacou Chang-woo. Chang-woo bloqueou o golpe com sua espada embainhada, mas a espada facilmente se permitiu ser retirada da bainha e Chang-woo atingiu o atacante. Os soldados não podiam acreditar que seu chefe fosse um artista marcial. Neste momento, Chang-woo se aproximou deles e perguntou se estava tudo seguro. Os soldados perguntaram como ele derrotou seus oponentes, mas Chang-woo respondeu que lhe contaria mais tarde e ordenou que lhe trouxessem todos os objetos que parecessem suspeitos. Ele tinha um mau pressentimento de que algo ruim havia acontecido na cidade. Na cidade, Bong, com a perna quebrada, atacou um comerciante e outros soldados o defenderam. Bong disse que estava cansado de jogar onde eles eram legais. Um dos habitantes da cidade gritou de volta que a verdadeira natureza dos bandidos sempre será revelada. Bong riu e brandiu a espada para o homem. Ele iria matá-lo, mas o golpe recaiu sobre o amigo, que saiu em defesa do homem. Bong gritou para ele ficar fora do caminho. Chang-woo gritou para Bong parar e pedir desculpas imediatamente. Bong gritou: "O que acontecerá se ele não quiser fazer isso?" Sem muitas palavras, Chang-woo o atingiu com sua espada. O bongo caiu. Chang-woo disse a outros para limparem tudo na rua. Um dos habitantes da cidade disse que não podia confiar nos soldados. Como as pessoas podem se sentir seguras se algo assim puder acontecer novamente? Ele se voltou para outras pessoas e disse que esses bandidos não eram confiáveis. A figura em volta de alguém falou de repente e disse que os soldados poderiam ser melhor controlados. Este homem estava parado ao lado de um cavalo que carregava uma carga. O homem puxou o cobertor da carga e todos viram que o cavalo carregava o cadáver de Bong. O homem disse que os soldados nem perceberam que um dos seus camaradas havia sido substituído. E Bong já morreu há muito tempo. Chang-woo se virou para olhar o Bong falso. Ele estendeu a mão e arrancou a máscara do homem. O próprio Chang-woo e todas as pessoas não entendiam como isso poderia acontecer. Dentro da máscara,
Chang Woo encontrou uma nova placa com uma inscrição. Robin tirou a roupa camuflada e falou com Jang Woo, que já havia passado algum tempo desde o encontro e ela gostaria de apertar a mão do cara. Fortaleza do clã Coruja Branca. O capitão Po Dayak diz com raiva que todos os membros da seita do caos enviados na missão foram mortos. O que aconteceu com eles? O tenente Seol responde que 2 foram mortos e o resto está bem. E uma mulher se juntou ao clã do Urso Negro e os está ajudando. O capitão diz que não é seguro revelar-se neste momento. E ele pensa por que permitiu que o tenente comandasse e por que o líder está tão interessado nesse tenente. Talvez o líder esteja envelhecendo. O tenente diz que tem outro plano, e depois disso eles podem parar de usar o nojento uniforme do clã da Coruja Branca. Ele continua dizendo que eles ainda não encontraram quem matou seu povo na montanha Nesnaya, e antes de tudo, precisam se concentrar nisso. O capitão responde que não é um assunto tão importante, e ele acha que também está envelhecendo, assim como seu líder. Ele se vira para a garota que está sentada atrás dele e diz que o clã da Coruja Branca punirá os mercenários ursos negros. No clã do Urso Negro, os soldados descobriram a pós-coruja do clã da Coruja Branca e querem atirar nela. A nota que a coruja carregava está criptografada e o código deve ser desvendado. Um dos soldados quebrou o código e relatou a Chang Woo e Robin que a emboscada seria entre 9 e 11 da noite. Robin diz que eles precisam se preparar. O alvo deles é provavelmente Chang Woo, mas muitos soldados não podem ser libertados com ele. Eles precisam proteger a cidade. Chang Woo convocou todos os comandantes do grupo para uma reunião. Todos os soldados seguiram o exemplo de seu comandante e treinaram diligentemente. Mas as suas capacidades ainda não foram totalmente desenvolvidas e estão muito atrás dos seus inimigos na preparação. Porém, todos eles devem estar na cidade e protegê-la. Alguns soldados foram para a floresta e armaram armadilhas contra o inimigo. À noite, Chang Woo viu um sinal luminoso e percebeu que todos os preparativos para a batalha estavam concluídos. O ex-líder do clã Hagwon afirmou que não permitiria que a sede do clã fosse destruída novamente. Ele o construiu pessoalmente e não tem planos de construí-lo novamente. Robin sugeriu que ele ficasse na cidade, ao que Hagwon respondeu: por que a garota não deveria ir para casa para se proteger? Ele não sabe o quão forte ela é. Eles discutiram até que Chang Woo apareceu e exigiu que ambos calassem a boca. Chang Woo disse que você não deve desperdiçar sua energia em brigas. Ela será necessária quando o inimigo atacar. Neste momento, uma explosão foi ouvida na floresta e outro sinalizador disparou. As explosões se repetiram. Chang Woo percebeu que o ataque inimigo não estava acontecendo onde eles esperavam. Um guerreiro em pele de lobo rompeu a cerca e seguiu em direção a Chang Woo e companhia. Foi o capitão Po Dayak, que ficou surpreso por estar esperando por um destacamento forte aqui, mas vê 3 idiotas. O trio de lutadores se preparou para a batalha, e Robin avisou Chang Woo para ter cuidado. O capitão é muito perigoso. O capitão notou que daria uma lição à garota mais tarde, quando voltasse para cá. Chang Woo respondeu que não voltaria a lugar nenhum. Morreria aqui. O capitão disse que lidaria com eles antes que seus homens terminassem de limpar a cidade. Chang Woo pediu a Robin que corresse para a cidade, porque aqui eles mesmos resolveriam o problema. Mas os caras da cidade não conseguiriam resistir por muito tempo. Não se deve permitir que residentes inocentes sofram. Robin concordou com Chang Woo. Ela prometeu voltar logo e correu em direção à cidade. O capitão gritou que a jovem não iria correr muito, e correu atrás dela. Chang Woo bloqueou seu caminho e atacou o capitão. Suas espadas se cruzaram, e o capitão disse que ficou surpreso com a habilidade do cara. Anteriormente, o clã do Urso Negro não era capaz de lutar. Chang Woo e Hagwon atacaram o capitão por lados diferentes, mas ele se esquivou e defendeu os golpes. Ele conseguiu ferir Hagwon no peito com sua espada. Hagwon voou para trás com o impacto e bateu em uma cerca. O capitão correu em sua direção para desferir o golpe final. Chang Woo desembainhou a espada e gritou que eles não eram mais o mesmo clã de ursos negros. O capitão Po Dayak balançou a espada sobre a cabeça de Hagwon. Não havia nenhum lugar para ele ir, mas sua espada perfurou o chão. Chang Woo agarrou Hagwon e o jogou de lado. O capitão não ficou chateado com isso. Ele tinha certeza que lidaria com esses 2. Nenhum deles viveria para ver o amanhã. Hagwon pediu ao seu chefe para parar o capitão antes que ele destruísse todo o seu quartel-general. Chang Woo apoiou-se em sua espada e pensou muito. Ele continuou vendo coisas estranhas em sua cabeça. É porque ele está brigando com esse cara? Ou ele não teve tempo de terminar seu pensamento quando o capitão apareceu e disse que se Chang Woo iria derrotá-lo com esta espada? Então ele estava muito enganado. Chang Woo
Pensou que esta espada provavelmente carregava todos os problemas que estavam em sua cabeça e atacou o capitão. A princípio ele pensou que seu povo havia sido morto por uma garota, mas agora mudou de ideia. Essa pessoa poderia ter sido Chang-Woo. O capitão arrancou a espada das mãos de Chang-Woo e perguntou diretamente: "Foi Chang-Woo quem matou seu povo?" Chang-Woo passou voando por seu oponente e pousou perto da espada. Ele agarrou a espada e ergueu-a bem acima da cabeça. O cara disse que agora está pronto para lutar. Seu humor melhorou claramente. O capitão não entendeu por que tal mudança ocorreu em seu adversário. Chang-Woo percebeu que a espada não foi a única coisa que ele recebeu do túmulo das espadas. Ele atacou o capitão. Ele sentiu que havia adquirido habilidades de combate e poderia resistir até mesmo a um artista marcial. O capitão atacou, mas Chang-Woo bloqueou com sua faca. Chang-Woo recebeu todas as memórias de Seo Baekjong, o antigo dono da espada. Portanto, seus movimentos foram rápidos e ele esfaqueou o capitão. Baekjong podia usar todos os tipos de armas, mas era melhor com a espada. Chang-Woo não sabia por que Baekjong enterrou sua espada. Em suas memórias, Baekjong sempre carregou a espada consigo e não se separou dela. Chang-Woo pensou que mesmo agora a espada o estava absorvendo quando ele a segurava pelo cabo. Chang-Woo percebeu que esta espada era sagrada. O capitão estava ferido e não cabia na cabeça dele. Era impossível que um lutador inexperiente pudesse ferir o mestre mais forte. Ele não poderia lutar contra esse cara. Ele mal lutou contra a faca voando em sua direção. O sangue jorrou de um novo ferimento no peito do capitão, mas ele conseguiu arrancar a espada das mãos de Chang-Woo. Sem hesitar, ele agarrou a lança que estava no chão. Apoiei-me nele. E com um chute, ele jogou a espada caindo, que esfaqueou o capitão Podayak. O capitão caiu no chão. Parecia que tudo havia acabado. O corpo do capitão estava imóvel. Chang-Woo precisava fugir rapidamente para a cidade para ajudar seus defensores. Ele não viu o capitão se levantar atrás dele. Hyeg-won gritou para avisar o cara para se virar. Sob a máscara de lobo, os olhos do capitão Podayak brilharam com fogo vermelho. Houve uma batalha na cidade entre o Urso Preto e os soldados Coruja Branca. Huo Bin estava lutando bem no centro. Os soldados Ursos Negros lutaram desesperadamente, mas as corujas, que antes não eram boas lutadoras, tornaram-se muito fortes e causaram grandes danos aos defensores da cidade. As corujas sempre foram financeiras porque não sabiam lutar bem. Mas agora não era hora de pensar, era preciso repeli-los. Robin cortou outro inimigo com sua espada. Ela conseguiu observar a batalha e viu que os soldados ursos negros estavam usando combinações de combate que somente Chang-Woo poderia ensiná-los. Todos eles lutam juntos e preparam armadilhas para o inimigo. Um dos soldados corujas brancas atacou a garota por trás. Ele viu que ela já havia embainhado a espada. Robin se virou e assumiu uma postura de luta. Com um golpe rápido de punho, ela derrubou seu oponente. E no mesmo momento ela se viu novamente no centro da luta. Ela foi atacada por vários oponentes. Seu punho desferiu golpes precisos e poderosos. Ela lutou como uma artista marcial, socando e chutando seus oponentes. Nenhum dos soldados corujas brancas conseguiu chegar perto de Huo Bin para feri-la. Ela chutou um soldado, nocauteou-o, virou-se e correu para outro. Ela agarrou sua cabeça e torceu seu pescoço. O campo de batalha estava quase livre de atacantes. Robin acreditava que os soldados ursos negros cuidariam do resto por conta própria, e ela precisava se apressar para Chang-Woo. Os sons de uma explosão vieram da floresta, o que assustou a menina. Robin correu para o local da explosão e chegou lá muito rapidamente. Mas não havia ninguém lá, exceto o inconsciente Hyeg-won caído no chão. Robin começou a ligar para Chang-Woo. Ninguém respondeu, e ela começou a reanimar Hyeg-won para descobrir o que aconteceu. Ela perguntou onde Chang-Woo estava e se eles terminaram com Podayak, mas Hyeg-won não conseguiu dizer uma palavra, apenas delirou. Um caminho de árvores caídas indicava o caminho para as montanhas. Huo Bin correu para lá. Ao longo do caminho, ela se perguntou por que o capitão conseguiu atrair Chang-Woo para fora do acampamento. Animais selvagens correram em sua direção, claramente assustados com alguma coisa. Robin decidiu que a batalha entre o capitão e Chang-Woo continuasse, e ela correu para encontrá-los. Uma forte rosa dos ventos impediu a menina de se mover rapidamente. Houve uma batalha acontecendo no meio da floresta. O capitão são e salvo repeliu os ataques de Chang-Woo e atacou de volta. O corpo do capitão estava coberto de feridas, mas isso não o impediu de lutar. Chang-Woo saltou alto e tentou acertar seu inimigo. De cima, ele jogou sua lança nele. Mas o capitão lutou contra ele sem o menor esforço. Algumas palavras misteriosas brilharam em vermelho no corpo do capitão.
Quando Robin viu isso, ficou horrorizada e cobriu a boca com a mão para evitar gritar. O capitão Podayak ergueu a cabeça e rosnou como um animal selvagem. Os golpes da espada do capitão foram tão fortes que ficaram marcas profundas no chão. Ele não viu seu oponente. Simplesmente destruiu tudo em seu caminho. Robin correu para ajudar sua amiga. Ela segurou a espada firmemente em sua mão. Ela jogou Chang-Woo para longe da espada e perguntou o que estava acontecendo. O cara respondeu que não sabia. Ele pensou que tinha matado o capitão, mas ganhou vida e se transformou nesse monstro. Ele enlouqueceu e começou a destruir tudo o que viu. Então Chang-Woo o atraiu do acampamento para o matagal da floresta. Robin deu a espada a Chang-Woo, que ele deixou no acampamento. Chang-Woo ficou surpreso que Robin pudesse tocar a espada com calma, e ele a obedeceu. Mas Chang-Woo preferiu lutar com uma faca e correu em direção ao capitão. Ele pulou alto para acertar o inimigo com mais precisão. O capitão ficou em posição de luta, segurando uma espada nas mãos e esperando um ataque. A lança que Chang-Woo jogou nele ainda estava presa no chão. Chang-Woo pulou na haste da lança e ela saltou para trás. O cara deu uma cambalhota no ar e pousou atrás do capitão louco. Ele agarrou a faca. O capitão não viu que seu adversário estava atrás dele. Com um golpe, Chang-Woo desferiu um forte golpe nas costas do capitão, cortando a estranha inscrição em suas costas. O sangue jorrou de uma ferida profunda. O capitão Podayak caiu no chão novamente. A máscara de lobo voou para o lado, seus olhos se apagaram. Chang-Woo atingiu o corpo do capitão repetidas vezes. Robin tentou afastá-lo. O cara estava com medo de que o capitão conseguisse se levantar novamente. Ele realmente esperava que agora o capitão não se recuperasse. Por fim, Robin parou o cara com um gesto imperioso e disse que estava tudo acabado. Ele perguntou se ela tinha certeza disso, e ela confirmou que tinha certeza. Chang-Woo se animou e decidiu que agora tudo ficaria bem. Os soldados ursos negros estavam reconstruindo seu acampamento após o pogrom causado pelo capitão. Uma coruja postal estava sentada em uma gaiola, e os soldados liam uma nova carta. Um dos soldados disse que tudo era uma armadilha. Recentemente, as corujas têm frequentemente espalhado informações falsas para que cheguem ao inimigo. Desta vez, as corujas enviaram uma carta direta ao clã do Urso Negro. Chang-Woo leu a carta com atenção e disse que iria. O soldado aconselhou-nos a primeiro recolher informações e entrevistar os prisioneiros. Chang-Woo ficou surpreso que alguém foi capturado. O soldado ficou indignado por serem considerados bandidos. Eles fizeram prisioneiros que não foram mortos no campo de batalha. Mas os prisioneiros permaneceram em silêncio, como se pertencessem a uma ordem secreta. Isso provavelmente era verdade. Coisas estranhas começaram a acontecer cada vez com mais frequência, desde que o clã do Urso Negro se tornou mais forte. Chang-Woo finalmente decidiu ir. O soldado disse que poderia ser perigoso. Hyeg-won, que ainda não havia se recuperado dos ferimentos, entrou na conversa e disse que Chang-Woo matou a Wonya mais forte. Então não há nada perigoso para ele. Chang-Woo disse ao soldado para enviar uma resposta às corujas. Ele virá, mas precisará ficar em algum lugar. O cara perguntou a Robin se ela iria com ele. Ele precisa consultá-la. A garota concordou. Um homem de aparência sombria estava diante de figuras de pedra, sob as quais havia placas com letras vermelhas. Ele perguntou ao servo quando foi o último relatório. Ele respondeu isso há 4 dias, mas não havia nada de incomum nos relatórios. O homem perguntou e os feiticeiros que eles enviaram para lá. A resposta foi que os feiticeiros haviam desaparecido. Esta notícia intrigou e irritou o homem sombrio. Ele olhou para as feias figuras de pedra e perguntou onde estava Gong Mushin. Mas não tive tempo de obter uma resposta. O som de saltos foi ouvido no corredor. Uma mulher de capa de chuva corria pelo corredor. Chang-Woo e Robin, que estava montado em um cavalo, caminharam pela floresta. Chang-Woo queria saber mais sobre a tumba das espadas e esperava que Robin lhe contasse tudo o que lhe interessava. A menina respondeu que ninguém sabe tudo sobre esse lugar. Somente os artistas marciais conheciam bem a tumba da espada, mas muitas coisas aconteceram recentemente. Originalmente havia um portão ali, e as pessoas o chamavam de entrada para o reino do imortal. Então, um dia, uma laje de pedra com uma inscrição gravada apareceu na frente do portão. Chang-Woo já viu esta estela. Os artistas marciais deixaram ali suas espadas e todo o seu destino, e quem veio depois deles herdou tudo. Robin acredita que talvez tudo isso sejam lendas, mas houve quem acreditasse nessas lendas. Chang-Woo perguntou quem era. A garota disse que um deles é Namgun Hochhong, o deus da espada. Chang-Woo nunca tinha ouvido falar de tal pessoa. Robin permaneceu em silêncio e não censurou a amiga por não ter instrução. Ela continuou falando sobre Namgung.
Ele nunca teve alunos porque não queria transmitir sua arte marcial até atingir a perfeição nela. No final, ele foi mortalmente ferido. Não teve tempo de atingir a perfeição e por isso deixou sua espada na tumba das espadas na montanha celestial. Então ele desapareceu. Isto é o que acontece com um homem quando ele enterra sua espada neste lugar. Chang-Woo não entendeu o que isso significava. Ele desapareceu. Tornou-se um eremita e nunca mais foi visto? Robin respondeu que ele literalmente desapareceu. Foi consumido pela luz e apagado deste mundo. Assim como o antigo dono da espada que Chang-Woo possui, agora desapareceu. A menina lembrou-se dos sons da batalha fatal e ficou triste. Alguns chamam o túmulo das espadas de um lugar amaldiçoado que devora pessoas. Um garoto pegou a espada de Namgung, aos 16 anos. Antes disso, ele era um criado comum nos estábulos. Mas depois que ele pegou a espada, ele se tornou extraordinariamente capaz de praticar artes marciais. E 2 anos depois, seu nome ficou conhecido por todos. Depois que ele matou 10.000 inimigos, enquanto lutava contra a Ordem dos Demônios. Ele se autodenominava a reencarnação do Deus da Espada. Chang-Woo achava que o cara não sofria de modéstia. Depois que a inscrição na laje de pedra foi estabelecida, muitos artistas marciais começaram a enterrar suas espadas ali. Também foi uma tendência da moda. Chang-Woo e Robin chegaram ao portão que levava ao túmulo das espadas. Robin perguntou a Chang-Woo por que ele veio aqui. Ele disse que queria verificar uma coisa. O cara foi até a laje de pedra e tocou-a com a mão. Robin não conseguia entender o que sua amiga iria fazer. De repente, ouviram-se passos e uma mulher saiu do portão. O cara e a garota olharam para ela. Outra figura apareceu no portão. A mulher perguntou se o senhor da espada havia se livrado das queixas do passado. Chang-Woo não entendeu a essência da questão. Senhor do quê? A mulher explicou que estava perguntando se ele havia se livrado de seu rancor contra a ordem demoníaca. Chang-Woo disse sombriamente que a mulher não tinha ideia do que estava falando. Pela resposta dele, a mulher percebeu que ele não havia se livrado dele. É um mau presságio que a espada retorne quando seu destino não foi cumprido. Portanto, a mulher proibiu Chang-Woo e Robin de entrar no território do túmulo da espada, e ela os aconselhou a voltar. Robin perguntou ao estranho: quem é ela? Ela é a observadora da Casa Sangri que governa o local. Ela disse tudo o que precisava dizer. Agora deixe os convidados indesejados seguirem seu caminho. Chang-Woo gritou que queria perguntar a ela sobre coisas importantes. Ele gritou para ela que havia puxado a espada da sepultura. E agora, quando ele luta contra certos inimigos com esta espada, ele tem alucinações e dores de cabeça. Parece-lhe que isso não acontece porque a espada é sagrada. Tem algo a ver com o túmulo das espadas? Chang-Woo exigiu uma resposta. A mulher aconselhou o rapaz a não resistir e aceitar tudo. Sempre foi certo assumir a responsabilidade pelo seu próprio karma. Chang-Woo não entendeu que tipo de karma ele tinha. Mas Robin voou até ele e começou a perguntar se aquelas visões que ele teve no início ainda não haviam passado. Chang-Woo admitiu relutantemente que eles não passaram. A garota pensou que Baekjong nunca mencionou alucinações. Ela apontou uma espada para a mulher e disse-lhe para parar. Robin queria ouvir a resposta verdadeira à pergunta. Ambas as mulheres se entreolharam com atenção. A guardiã da tumba da espada disse que achava que era tarde demais para pedir respostas. E ela tirou o brinco da orelha. Ela virou a mão com o brinco para aqueles que tinham vindo. Uma onda de choque atingiu o rapaz e a garota. Eles mal tiveram tempo de evitar uma forte explosão. Ele quebrou a rocha que estava atrás, e de lá veio uma figura com uma capa. Uma voz veio de trás, perguntando o que eles queriam saber. O guardião disse que a energia ruim sempre atrai o mal. Mesmo a energia demoníaca do culto divino não é tão ruim. A mulher de capa perguntou se o guardião estava lhe elogiando ou queria insultá-la. Chang-Woo olhou para a mulher recém-chegada e disse a Robin que essa mulher era membro da ordem demoníaca. Ela perguntou como o cara sabia esse nome. Ele respondeu que como poderia não conhecê-lo se alguém falava sobre isso o tempo todo. O estranho percebeu que o cara estava falando do capitão Paul Dayak. Ela disse que estava perseguindo a lebre o tempo todo, mas ela fugiu. Em vez de uma lebre, ela encontrou um animal melhor. A mulher começou a tirar o capuz que cobria seu rosto. Se ela levar consigo a pele desta fera, o comandante ficará muito satisfeito e lhe dará uma recompensa. Ela tirou o capuz e mostrou o rosto. O rosto não era nada bonito e até nojento. Robin perguntou como sua tia iria lutar contra os 3, ao que ela respondeu que não veio sozinha. Ela estendeu a mão e gritou para Fang pegar os 3. Correntes com pontas afiadas voaram em direção às 3 pessoas. Eles perfuraram o chão, mas muitos continuaram a voar. Eles levantaram fortes redemoinhos e eram difíceis de perceber.
Mas 3 pessoas ficaram em uma nuvem que as envolveu e impediu que a terrível arma penetrasse em seu interior. Chang-Woo nunca tinha visto isso antes. Robin disse que esse é o feitiço que o guardião do túmulo das espadas faz. Os jovens queriam ajudar o seu salvador, mas não sabiam como. O guardião virou-se e disse que esta não era a luta deles, e nunca tinha sido a luta deles. Eles devem entrar e só sair quando tudo acabar. Chang-Woo não deu ouvidos ao guardião e avançou contra seu inimigo. Ela riu e acenou com o chicote que apareceu em suas mãos. Os golpes do chicote faziam grandes buracos no chão. Chang-Woo deu um pulo e tentou atacar a mulher. Ele ergueu a espada bem alto e brandiu-a. Mas a mulher estendeu a mão e ergueu uma parede protetora, usando um feitiço. Ela não conseguia acreditar que esta criança derrotou o capitão mais forte, Podayak, quando com um movimento de sua mão ela jogou Chang-Woo para trás. Podayak estava apenas fingindo ser forte? Esse cara não usa energia interna. Robin correu para ajudar Chang-Woo. O próprio cara não entendeu como derrotou o capitão. A garota se inclinou sobre Chang-Woo e perguntou como ele estava se sentindo. Ambos foram atacados por uma bruxa malvada que estava confiante em uma vitória fácil. Ela acenou com o chicote triunfantemente, mas a guardiã agarrou o chicote com a mão, como se fosse uma simples corda. E ela disse aos jovens que eles entraram imediatamente e não arriscaram o pescoço. Eles concordaram imediatamente. A bruxa gritou atrás deles. Eles sabiam para onde estavam indo. O guardião quebrou a barreira protetora para que os jovens pudessem entrar sem impedimentos. A bruxa disparou flechas de poder atrás deles, mas o rapaz e a moça já haviam passado pelo portão e a barreira foi restaurada. Flechas de poder circulavam impotentes perto da barreira. O guardião disse à bruxa que se ela fosse embora agora, o guardião prometeu não persegui-la. Mas a bruxa não acreditou nela e riu. Robin e Chang-Woo ficaram dentro do túmulo da espada e ouviram os sons da luta lá fora. As últimas forças de Chang-Woo o deixaram e ele se ajoelhou, apoiando-se em sua mão. A garota ouviu um farfalhar atrás dela e se virou naquela direção. Chang-Woo tentou se levantar. Ele queria entender o que fazer com a barreira invisível, e se a espada poderia ajudá-lo a rompê-la para sair. Robin viu a pomba, mas se virou e perguntou a Chang-Woo o que ele viu. Ela mostrou a ele o lugar onde Chang-Woo viu claramente a parede transparente, e ela perguntou se ele realmente conseguia vê-la. Chang-Woo confirmou que vê tudo perfeitamente. Ela perguntou se esta era a primeira vez que o cara encontrava um lançador de feitiços. Chang-Woo lembrou do episódio dos bonecos que o atacaram. Então não foi o primeiro. Robin disse pensativamente que é por isso que Chang-Woo não usou o poder interno da espada. Se ele pudesse usá-lo, romperia a defesa da bruxa. Chang-Woo lembrou que a bruxa também disse algo sobre força vital. Mas ele não entendeu de que energia interna da espada a garota estava falando. Neste momento, a espada em suas mãos começou a brilhar. Robin percebeu que, embora Chang-Woo não soubesse nada sobre energia vital, ele agora a está usando. Ela disse que poderia ensinar o cara. Ele não acreditava que fosse tão fácil de aprender. Ela o aconselhou a não se preocupar, pois ele já sabe muito. Chang-Woo ficou muito surpreso com suas habilidades. A batalha lá fora estava esquentando. A bruxa atacou com seu chicote e o guardião enviou raios de poder em sua direção. A bruxa lançou feitiços que poderiam esmagar sua rival. Uma parede na defesa do guardião estava rachada. Ela estava esperando por isso, então calmamente tirou o brinco da orelha. E ela lançou um feitiço de 1000 agulhas, que voou em direção à bruxa, iluminando tudo com um brilho azul. Eles romperam as defesas da bruxa em muitos lugares, e eles cavaram em seu peito. Parecia que tudo havia acabado. A bruxa se curvou com um golpe. Ela jurou. Sua posição era muito ruim, suas defesas desapareceram. O guardião disse a ela para voltar para o lugar de onde veio. Mas a bruxa não concordou com o resultado da batalha. Ela prometeu ao guardião que teria que ir embora. A bruxa usou o feitiço presa secreta e sua figura mudou. O goleiro não esperava tamanha surpresa e ficou confuso. A bruxa correu para atacar. Ela se tornou mais rápida e ágil do que antes. Ela jogou o guardião em direção à barreira protetora perto do portão, e seus longos braços começaram a bater na barreira para destruí-la. Golpes fortes vieram um após o outro. A bruxa não mostrou o menor sinal de cansaço. O guardião disse que todas as tentativas da bruxa foram inúteis. A bruxa tinha certeza de que até você tentar não saberá, e ela teceu uma enorme bola de poder em suas mãos, que ela estava prestes a jogar na barreira protetora. A guardiã perdeu as forças e não conseguiu evitar isso. Tal lançamento fez com que a barreira explodisse e os fragmentos se espalhassem para longe. O guardião tentou restaurar a barreira, mas a nova Powerball destruiu tudo o que ela conseguiu reunir. O guardião ferido voou de volta, e a bruxa que comemorava a vitória irrompeu lá dentro.
Chang-Woo e Robin ficaram no caminho dela, que ela nem considerava rivais. A bruxa atacou os jovens com um chute, mas Chang-Woo bloqueou o golpe com sua espada. Os saltos não são os melhores sapatos para lutar, então a bruxa prendeu o calcanhar na espada. Ela ordenou que os jovens se afastassem. Ela não estava interessada em crianças no momento. Chang-Woo disse que tinha controle sobre ela e desembainhou sua espada, que agora estava cheia de poder. Um brilho brilhante o envolveu. 30 minutos antes, na entrada da caverna sem nome, corujas brancas falavam da necessidade de pressa. O capitão Duol já havia chegado ao túmulo das espadas. A soldado disse que ela poderia romper a barreira de força que impede as espadas de entrar na sepultura. O tenente Seol não acreditava que isso pudesse acontecer. O cerne do feitiço está aqui. Sem ele, ela não conseguirá fazer nada, apesar de seu poder. Se o tenente conseguir quebrar a barreira sozinho, sua vida estará fora de perigo. Uma tropa de corujas brancas entrou na caverna. Um dos soldados não teve tempo de entrar e se deparou com uma barreira. Ele machucou gravemente a perna e praguejou. O tenente Seol disse ao povo que, segundo o livro, o que procuram está aqui. Ele deu alguns passos e indicou o local com segurança. Os soldados começaram a cavar um buraco fundo. O tenente os observou de lado. Finalmente, os soldados chegaram ao fundo de uma caixa de madeira enterrada no chão. O soldado entregou a caixa ao tenente e ele perguntou se haviam encontrado mais alguma coisa. O soldado respondeu que havia um espelho embaixo da caixa. O tenente pegou o espelho nas mãos. Seu rosto estava refletido nele. O tenente perguntou a seus soldados se eles poderiam abrir a caixa com segurança. O soldado respondeu que não havia necessidade de abrir a caixa, pois bastava quebrar o espelho para destruir a barreira. O tenente jogou o espelho no chão e ele se quebrou em milhares de pedaços. Pedras começaram a cair do teto da caverna. Os soldados ergueram os olhos com medo. O tenente pediu para encontrar um segundo capitão para ele, e o soldado pegou a placa para saber onde ela estava agora. Ele disse que a bruxa já estava dentro do túmulo das espadas. O tenente respondeu que agora eles poderiam retornar. A placa usada caiu no chão. O soldado perguntou ao tenente se não iriam para dentro da sepultura. Eles poderão levar mais troféus. O tenente Seol sabia muito bem que a ganância é um prenúncio da morte. Ele não queria ir para o túmulo das espadas. Ele viu uma figura feminina se aproximando deles. O Guardian perguntou por que as pessoas não ouvem os conselhos certos. E está incompleto porque agora ela sabe quem destruiu a barreira. Ela perguntou às pessoas como elas sabiam sobre esse lugar na caverna e atacou os soldados. Um deles caiu, mas o resto desapareceu atrás da parede protetora. O tenente com a caixa nas mãos e os soldados olharam para o goleiro. O tenente pediu ao guardião que não os atacasse. Mesmo a barreira não os considera maus. O guardião provavelmente está desapontado com isso, mas eles não são vilões. A mulher ficou em silêncio e ponderou sobre algo. E no túmulo das espadas, Chang-Woo lutou com uma bruxa. Ela o atacou com novos raios de força que o cara repeliu com sucesso com sua espada. A bruxa começou a tecer um longo feitiço. Chang-Woo pensou que ela estava construindo outro muro de defesa para atacar por trás. Ele balançou a espada e interrompeu o feitiço dela. Mas ele não podia prever pelos movimentos dela o que ela faria a seguir. Ele bloqueou outro ataque da bruxa com um jato de poder. Não foi fácil para ele, e já estava muito cansado. Robin correu para o resgate. Ela sabia que Chang-Woo não viu o feitiço, e a bruxa sabia disso muito bem. A menina ensinou o rapaz a usar a energia vital, mas seu cérebro ainda não conseguia perceber tudo sem dor. Ela enviou um pombo-correio pedindo ajuda, mas não sabe quando ela chegará. Neste momento, a bruxa atacou Chang-Woo novamente. Ele ficou em posição de luta e estava prestes a repelir o ataque. Neste momento, uma porta se abriu, de onde saiu um homem, e perguntou a Chang-Woo se ele estava bem. Chang-Woo ficou pasmo com a surpresa, e a pessoa que compareceu disse que veio ajudar o cara. Robin viu que ele havia chegado e não pôde acreditar no que via. Ela sabia quem veio. O homem disse que iria ajudar e não aceitaria um não como resposta.